Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje então, pessoal, continuando o nosso assunto da unidade 2, nós vamos trabalhar com o gráfico da função exponencial. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente representa uma função exponencial no gráfico. Vou mostrar para vocês que existem duas vias em relação a esse desenho no gráfico, que é quando a minha função for crescente e quando ela for decrescente. E nós vamos analisar e marcar os pontos que são necessários para fazer esse desenho da função exponencial no gráfico. Combinado? Então, acompanha comigo na tela. O gráfico, então, pessoal, da função exponencial é uma curva, na qual devemos considerar dois casos. Então, essa curva, ela vai ser uma curva de uma função que é crescente, e vocês vão ver que o gráfico vai ser representado dessa maneira, onde essa minha função crescente, ela sempre tocará o meu eixo y exatamente aí nesse ponto, no 1, né? Ou seja, no ponto 0 para o x, 1 para o y. E, portanto, essa minha função crescente, ela sempre será escrita dessa fórmula, y igual a ax, onde o nosso a, que fica aqui na base dessa minha potência, sempre será um número maior do que 1. Essa, então, é a cara da nossa função crescente. Esse gráfico representa uma função exponencial crescente, onde o nosso a, né, que é a nossa base dessa minha potência, sempre será maior do que 1. Certo? Então, pessoal, quando vocês quiserem identificar se essa minha função exponencial ela é crescente ou não, você vai olhar então para o seu a, que vai ser a base da sua potência. Se for um número maior do que 1, então eu vou considerar ela como uma função crescente. E aí eu trouxe um exemplo para a gente analisar juntos de uma função que é crescente, para vocês identificarem e ver como é que a gente faz a construção desse gráfico. Combinado? Então acompanha comigo. O nosso exemplo, então, diz que a gente quer, né, desenhar o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Vejam, então, que ela é crescente porque eu sei que 2 é maior do que 1, ou seja, o meu a, aqui nesse caso, é maior do que 1. Beleza, agora como é que eu faço, então, para encontrar os pontos que fazem parte dessa minha função constante, né, dessa minha função exponencial? Pessoal, como é que eu faço? Eu vou encontrar, então, colocando valores para o x. Podem ser valores quaisquer. Eu sempre coloco alguns valores inteiros positivos, o 0 e alguns inteiros negativos, apenas para a gente ter a noção do todo desse nosso gráfico. Tranquilo? Então, você vai jogar números, termos numéricos para o x e, consequentemente, ao colocar esses termos para o x, você vai resolver a sua função e vai encontrar um valor para o y. Como assim? Eu vou fazer alguns pontos para vocês e vocês vão acompanhar comigo aí na tela. Por exemplo, o primeiro valor que eu joguei para o x é quando o x for igual a menos 2. Então, no lugar do x aqui, eu vou pôr menos 2. Então, ficaria y, nossa f de x é igual a y, é igual a 2 elevado a menos 2. Como a gente não pode ter expoente negativo aqui, a gente inverte a nossa base. Como assim? Se não tem nada debaixo desse 2 aqui, tem um 1. Então, eu vou inverter numerador com denominador para que eu consiga também inverter o sinal da minha potência. Então, fica como 1 sobre 2 elevado ao quadrado. E aí eu faço 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, quer dizer que o meu y aqui vai ser 1/4. Isso acontece quando o meu expoente é negativo. Quando o seu expoente for negativo, você vai ter que inverter o seu número para que você também inverta o seu expoente e você consiga resolver essa potência. Tranquilo até aí? Beleza, eu fiz de um ponto negativo para vocês, né? Vocês vão ver aí que também tem com menos 1 e vocês podem fazer esse mesmo passo a passo. Mas agora eu vou dar mais exemplos usando o 0 e um número positivo. Tranquilo? Então vamos começar aí com x igual a 0. Como é que fica essa potência? Então, vou colocar aqui no próximo slide, tá, gente?
Quando x for igual a zero, o que eu faço? Vai ficar, então, y igual a 2 elevado a zero, onde eu sei pela propriedade da potenciação que quando o meu expoente é zero, o resultado sempre será 1. Independente do número que está na base. Isso daqui, gente, é uma propriedade da potenciação que, inclusive, nas nossas próximas aulas, tá? Eu vou revisar com vocês quais são as propriedades da potenciação e quais são aqueles casos especiais que a gente também precisa lembrar. E aí, quando eu tenho, então, um expoente zero, é um caso especial, onde qualquer número elevado a zero sempre será igual a 1. Tranquilo até aí? Fiz um exemplo, então, com expoente negativo e expoente zero. Agora, vamos fazer um exemplo com expoente positivo. Acompanha comigo. Então, quando eu tenho expoente positivo, então eu vou pegar agora o x igual a 1, tá? Então, vamos usar o x igual a 1, então y vai ser igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Quando o expoente for 1, o resultado sempre será a sua base. E essa é outra propriedade da potenciação. Mas não se preocupe, se você não está lembrando, nas próximas aulas eu vou lembrar aí para vocês algumas dessas propriedades importantes que a gente vai precisar para compreender melhor essa função exponencial e o seu gráfico. Tranquilo? Beleza. Depois que você encontrou esses pontos, né, pontos negativos para o x, zero para o x e positivos para o x, você vai marcar esses pontos no seu plano cartesiano e vai desenhar, então, a sua função exponencial. E eu vou colocar aí na tela para vocês, então, como é que ficaria o gráfico desse nosso exemplo. Vejam, então, que eu marquei todos os pontos e depois eu liguei, fazendo exatamente essa nossa curva aqui da função exponencial. Vejam, então, que é uma curva que toca o eixo y, mas aqui ela nunca vai tocar o nosso eixo x, tá, gente? Então, esse é o gráfico de uma função exponencial quando ela é crescente, ou seja, quando o seu a for maior do que 1. Agora, quando ela for decrescente, qual que vai ser a cara, então, do gráfico dessa função? Acompanha comigo na tela. Então, a função decrescente agora ela vai estar nessa outra posição, onde vocês vão ver que ela também vai tocar o eixo y no mesmo ponto. Ela não toca o eixo x em momento algum, mas ela parte aqui, ó, da esquerda para a direita. E ela ainda é escrita dessa mesma forma, tá? Y igual a x. Porém, agora o meu a, ele não vai ser mais maior do que 1. O meu a, ele vai ser um número que está entre 0 e 1. Quando isso acontecer, quando for um número que está entre 0 e 1, ela vai ser, então, uma função que é decrescente. Mas espera aí, professora, que números que nós temos entre 0 e 1? Nós temos infinitos números entre 0 e 1. Nós temos o 0,1, o 0,12, o 0,20, o 0,325. Ou seja, nós temos infinitos números entre 0 e 1. Tranquilo até aí? Sim? Então, agora eu vou colocar, então, generalizando para vocês a nossa função decrescente e em seguida nós vamos aplicar no exemplo daquela mesma forma, né? Explicando como é que a gente encontra os pontos dessa função exponencial que é decrescente, como é que a gente desenha, então, o seu gráfico no plano cartesiano. Acompanha comigo. Então, nós temos aí, esse gráfico, então, representa uma função exponencial que é decrescente, onde esse número está entre 0 e 1. E aí eu trouxe o exemplo f de x igual a meio elevado a x. Vejam então que meio é um número que está entre 0 e 1, porque ele representa 0,5. E aí vocês vão fazer da mesma maneira, tá, gente? Vamos pegar aí primeiro o x igual a menos 2, um número negativo. No lugar do x eu vou pôr menos 2, então vai ficar y igual a meio elevado a menos 2, certo? Então, vejam aí, pessoal, que na hora que a gente inverter a minha fração, ela vai ficar da seguinte forma: 2 elevado a 1 ao quadrado. Então, elevando 2 ao quadrado, ela ficaria 4 positivo. Eu vou até corrigir aqui, pessoal, que essa tabelinha aqui é da outra função, tá bom? Então, corrijam aí no material de vocês também. Então, aqui é meio de x a nossa função, e aqui o x agora vai ser igual a
4. Tranquilo? Então vejam que como aqui eu já tenho uma função que é uma fração, eu nem preciso colocar aquele 1 no denominador. Eu já consigo inverter de cara, né, o meu numerador com o meu denominador e elevar ao meu expoente. E assim vocês vão fazer, jogando valores para o x para encontrar valores para o y e, consequentemente, vocês vão ter coordenadas cartesianas para serem marcadas no plano e desenhar a sua função exponencial. E aí eu sempre trago, então, números negativos para o x, o zero e positivos. Tranquilo? Assim você consegue ter uma noção do todo dessa sua função exponencial. Então, agora eu vou pôr na tela para vocês como é que vai ficar o gráfico dessa nossa função decrescente. Então, o gráfico dessa nossa função decrescente vai ficar exatamente assim, tá? Vejam, então, que ele está aqui do lado esquerdo do meu eixo y, porque é uma função decrescente, ela continua tocando o eixo y no ponto 0 e 1, e ela não toca o eixo x aqui em momento algum. Então, esse é o gráfico da nossa função decrescente. Assim, pessoal, trouxe aqui para vocês um pouco de como construir o gráfico de uma função exponencial, sendo ela uma função crescente ou uma função decrescente. E aí você consegue identificar tanto por meio do desenho do gráfico, quanto por meio da escrita dessa minha função, se ela é uma função crescente ou se ela é uma função decrescente. Tranquilo? Compreenderam? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!